Olá, vou apresentar agora o trabalho discente efetivo do curso de Gestão Pública da Universidade Católica de Brasília. O assunto era sobre a dívida pública, e aqui vamos trazer um enfoque para dívida pública federal. Essa dívida ela é contraída pelo governo junto às organizações financeiras ou população em geral. O governo federal, o que acontece? Ele pode gastar as verbas públicas, mas para isso ele trabalha com um orçamento, que é elaborado, no ano anterior ao ano que vão ser gastas essas verbas. E essa lei a gente chama de Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Nessa lei, na LOA, o governo ele vai fazer uma previsão de receitas que vão entrar nos cofres públicos no ano seguinte, através de recolhimento de tributos e outras fontes, e fixa as despesas, aquilo que eles vão gastar em cada setor, seja na educação, na saúde, na segurança e etc. Quando o governo não consegue arrecadar verba suficiente para fazer frente às despesas, ou seja, quando gasta mais do que arrecada, aí acontece o famoso déficit orçamentário. Ocorrendo o déficit orçamentário, o governo precisa captar recursos, verbas, para financiar essas despesas cujas receitas não foram suficientes. Portanto, a dívida pública é a dívida contraída pelo governo para financiar o déficit orçamentário, inclusive o refinanciamento da própria dívida pública, que é a contratação de um novo empréstimo para quitar o anterior. E como é formada a dívida pública? Mas como é que o governo faz essa captação desses recursos? A captação de recursos ela pode ocorrer através da emissão de títulos públicos ou pela assinatura de contratos. O que são os títulos públicos? Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo governo federal, vendidos em oferta pública ou diretamente a quem queira comprar. A dívida pública contraída pelo governo através de títulos públicos é denominada de dívida mobiliária. Outra forma também é através de contratos, que geralmente ocorre com organizações multilaterais, que são organizações internacionais, tais como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E também pode ser através de agências governamentais, dentre várias aí. Nesse caso, a dívida é chamada de contratual. E de quanto é a dívida pública federal brasileira? De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional em janeiro de 2020 e veiculadas pela imprensa, a dívida pública federal interna e externa fechou 2019 em 4 trilhões 248 bilhões de reais. E aí tem um papel importantíssimo de uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como a Lei Complementar número 101 de 2000. Do ano de 2000, que foi implementada com a finalidade de estabelecer normas de controle direcionadas para a responsabilidade dos gestores no que diz respeito aos recursos e às finanças públicas. E por que ela foi criada? Entre 80 e 90, o Brasil passou por uma grande instabilidade econômica, Para tentar estabilizar novamente, o governo federal criou então alguns mecanismos, sendo deles o primeiro foi o Plano Real. Logo depois, com o Plano Real, o governo conseguiu controlar a hiperinflação, que dominava o cenário econômico. Porém, o descontrole de gastos do dinheiro público mantinha todas as esferas do poder endividadas e com falta de recursos. Foi aí que surgiu, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o intuito de sanar esse problema e alcançar uma moderação. Porque aí um prefeito, vamos supor um prefeito, um presidente ou um governador, perdesse a eleição e o outro no próximo ano iria assumir, o anterior que perdeu poderia simplesmente fazer gastos e mais gastos, e quem ia receber essa conta salgada para pagar? O próximo gestor. Então essa lei é de extrema importância. E quais são os principais conceitos dessa lei? Essa lei ela também previu um limite para o tamanho que a dívida pública pode alcançar. No caso dos estados, ela não pode ser maior que 2 vezes o valor da receita corrente líquida. Já em relação aos municípios, o limite passa a ser de 1,2 vezes. Operações de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ela vinculada. Restos a pagar. Bom, o conceito de restos a pagar ele está na Lei 4.320 de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, além dos estados, municípios e do Distrito Federal. O artigo 36 dessa norma diz o seguinte, artigo 36, considera-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, aqui a gente finaliza a apresentação desse trabalho decente, efetivo, e é isso.